Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Passamos para você o escritório jurídico, Dr. Vanderlei de Mello, na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, aqui no bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552, 3721-7552. Para você aí que vai patrocinar uma festa, apadrinhar, uma recepção, casamento, contrate aí. Luciana Mello, pelo 99967-6276, 99967-6276, é tecladista e cantora aí para as recepções, festas, casamento, etc. E o nosso WhatsApp, linha direta com o nosso telespectador, é o 98451-3033, 98451-3033. Antecipamos os nossos agradecimentos, bem como agradecemos aos nossos telespectadores que têm feito contato, mandando sugestão, sugerindo alguma coisa. Muito obrigado. Agora, no dia 1º de março, vai ter uma solenidade lá no Senado Federal. Mas antes, lembrei agora, semana passada, eu dei uma dica de leitura do grande escritor, iluminista, filósofo, pensador, Voltaire, famoso francês, que deu aí incentivo à famosa Revolução Francesa, queda da Bastilha, a própria Revolução Americana, e que mudou a página da história da humanidade. E Voltaire deixou várias obras. Semana passada eu indiquei aqui uma delas, o Cândido, que é uma história. E hoje eu vou indicar outra obra dele que eu estou lendo, que é o Tratado sobre a Tolerância. Aí você está vendo a capa de uma das edições, Voltaire, Tratado sobre a Tolerância. Neste livro, aí já é um livro histórico, ele conta fatos verdadeiros acontecidos na humanidade e sobre a intolerância. O título do livro é Tratado sobre a Tolerância. Na realidade, ele narra a intolerância da humanidade com relação aos problemas de religião. As intolerâncias religiosas que culminaram com todo tipo de violência, massacres, torturas, principalmente no relato dele de séculos XIV, XV, XVI. Mas ele conta desde antes do cristianismo, né? Ou antes de Jesus, de Nazaré, até antes da Revolução Francesa. E é um livro interessante, gostoso de ler, que abre muitos horizontes no nosso conhecimento. Então, eu dou essa dica para você aí, mais um livro do filósofo francês Voltaire. De novo no assunto que eu comecei falando, que no dia 1º de março, agora de 2023, vai haver uma sessão solene, festiva, lá no Senado Federal, em Brasília, comemorativa ao centenário do falecimento de um dos maiores gênios que o Brasil já teve, uma das maiores culturas e inteligências, o Rui Barbosa, que faleceu no ano de 1923. Uma pessoa que teve uma importância enorme na história do Brasil, na história jurídica do Brasil, na história política do Brasil, na literatura, na história da literatura do Brasil. Então essa sessão solene vai lembrar o centenário da morte de Rui Barbosa. O Senado vai realizar sessão solene para lembrar o centenário de falecimento de Rui Barbosa. A iniciativa para a homenagem
é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A cerimônia vai homenagear o patrono do Senado. Está marcada para o dia 1º de março, às 10 horas. Então, o Rui Barbosa, ele é patrono do Senado brasileiro. Ele... Pode tirar, Lucas, já podemos voltar aqui. Ele é patrono do Senado brasileiro. Por quê? Ele foi senador. Naquela época era chamado senador vitalício. Né? Na época do Império, então a pessoa, ele ficava a vida inteira como senador vitalício. Durante a cerimônia, agora dia 1º de março, será distribuído para os componentes da mesa de honra um box com 2 livros intitulado Migalhas de Rui Barbosa, que o primeiro volume é prefaciado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Beto Simonetti. Por falar em Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Brasília, o Rui Barbosa é patrono também dos advogados. O Rui Barbosa deve estar assim, como diz no linguajar, no popular, né? Se virando no túmulo, assustado, inconformado com o que a OAB do Brasil, lá na sua sede em Brasília, tem feito nos últimos anos. Abandonado o seu papel, primeiro de apoio aos profissionais da área do direito. Apoio, instrução, cursos, palestras, tudo relacionado à área dos advogados. E uma guardiã também da própria Constituição Federal. Só que ela tomou outro rumo, tomou um rumo político, partidário, ideológico. Então, desvirtuou-se por completo da sua essência. A cúpula, o comportamento da cúpula, da direção, da presidência, da Ordem dos Advogados no Brasil. Mas vamos voltar ao Rui Barbosa. Então vão distribuir lá na solenidade 2 livros, intitulado um deles Migalhas de Rui Barbosa, que vão pegar aí trechos dos discursos dele, das frases dele, um apanhado. Como eu disse, esse volume é prefaciado, né? No início tem lá alguém que vai prefaciar, vai dizer sobre o autor, né? Sempre toda obra literária tem isso, o prefácio. E vai ser feito pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. O segundo volume tem o prefácio do próprio Rodrigo Pacheco, que é um outro livro que vai ser prefaciado pelo senador, presidente do Senado, reeleito, agora no início de fevereiro, o Rodrigo Pacheco, que é senador pelo PSD de Minas Gerais. Os livros reúnem citações selecionadas da ampla obra de Rui Barbosa, que vão desde artigos jornalísticos, trabalhos jurídicos, a conferências e discursos. Sua obra até hoje é referência em diversas áreas, como a política e o direito. Devido à sua inteligência, Rui Barbosa, devido à sua militância na área jurídica, política do Brasil, ele foi considerado uma das maiores inteligências do Brasil, chamada do Águia de Haia. O Tribunal de Haia, aquele famoso do tribunal na Holanda, onde reúne-se ali os representantes de países, sempre os cabeças, os experts, as suas maiores inteligências faziam parte naquela época, não sei como é que está depois disso, naquela época do tribunal chamado Haia, da Holanda. E o Rui Barbosa foi reconhecido pelos seus pares como sendo uma sumidade de conhecimento, de inteligência, de oratória também. Excelente orador. Ele recebeu ali um apelido, né, de Águia de Haia. Patrono, como eu disse, o Rui Barbosa,
além de ser considerado patrono do Senado, como eu falei, Rui Barbosa também é patrono do Tribunal de Contas da União, famoso TCU, tão falado TCU. O que é o TCU? É um tribunal, quer dizer, ele é composto por juízes que vão analisar as contas, os gastos do governo federal, no TCU. É um órgão de apoio ao legislativo. É um órgão de apoio do legislativo. Nós temos o Tribunal de Contas da União, que é federal, que é o chamado TCU. Os estados têm o Tribunal de Contas do Estado. Todos os estados têm, que é aquele órgão também de apoio à Assembleia Legislativa, que acompanha, passo a passo, os gastos do governo, dos estados. E algumas prefeituras têm. Essa matéria sempre vem à tona. A prefeitura poderia ter um órgão que dá assessoria ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores, um Tribunal de Contas do município. Eu, particularmente, entendo que isso seria muito proveitoso, de suma importância, porque esse Tribunal de Contas do município teria, em tese, que ser composto por pessoas ligadas à área das ciências contábeis, da contabilidade, da economia, para apurar, para acompanhar todos os gastos, toda a entrada e de saída de dinheiro na prefeitura, todo o gasto que a prefeitura faz, se está certo, se está errado, se está de conforme à lei, se não está. Isso assessora os vereadores, porque chega aí num final de ano, a prefeitura ela tem que mandar para a Câmara Municipal a sua prestação de contas. Tudo que ela fez, tudo que ela gastou, dinheiro que entrou, dinheiro que saiu, o que gastou, por que gastou, onde gastou, quanto. Isso é analisado pelos vereadores que podem concordar ou não com aquele gasto. Se não concordar, poderá aí ter problemas para o prefeito municipal. E aquilo pode ir até para o Tribunal de Contas do Estado, essa não concordância. Mas toda a Câmara Municipal ela é composta por pessoas do povo, e ali tem comerciantes, tem pessoas, advogados, tem médicos, tem industrial, tem autônomo, pessoa que da zona rural. Então não são pessoas, na maioria das vezes, especialistas na área técnico-contábil. Então por isso que eu entendo que é de suma importância que tivesse um assessoramento de um Tribunal de Contas do município. Ah, mas isso aí vai aumentar o gasto, vai gastar mais. Já existe uma verba separada para a Câmara Municipal, já é de lei, que daria para cobrir um custo de um Tribunal de Contas do município. É só uma questão de opinião nesse caso aqui. Então, voltando ao assunto aqui do Tribunal de Contas da União, agora lá em Brasília, o Rui Barbosa é também patrono desse Tribunal de Contas da União. Até está havendo aí um projeto de lei para se modificar os componentes desse Tribunal de Contas da União para torná-lo plenamente composto por pessoas ligadas a áreas técnicas, contábeis, economistas, porque existe uma porcentagem muito grande de políticos, pessoas que eram deputados federais, foram senadores e depois é escolhido, se interessa, é um cargo vitalício, fica lá a vida inteira, até os 75 anos de idade, e ele é um político e entende agora alguns deputados, senadores, que isso pode ter um viés político partidário
e não olhar as contas, as prestações de contas, com a devida parcialidade ou uma imparcialidade. Então, ou seja, vai puxar a sardinha para a lata, alguma coisa assim. É matéria a ser discutida, está sendo discutida. Vamos ver se isso vai progredir. É um projeto de lei que está dando início no Senado Federal. Bom, voltando aqui ao Tribunal de Contas do Rui Barbosa, além de ser considerado patrono do Senado, Rui Barbosa também é patrono do Tribunal de Contas da União, TCU. Foi ele quem assinou o decreto de criação do Tribunal de Contas de 1890. A proclamação da República foi em 1889. Um ano após, ele já fazia parte do primeiro governo republicano, de Marechal Deodoro da Fonseca, e uma das primeiras providências dele foi o quê? Foi a criação do Tribunal de Contas da União, porque sendo uma república, ele já tinha preocupação de se verificar, de se investigar como seriam gastos as verbas públicas, o dinheiro do imposto do contribuinte. Mas o Tribunal de Contas só viria a funcionar em 1893, 3 anos depois. Mas o empenho do Rui Barbosa a favor da fiscalização da coisa pública, do controle externo e da transparência, fez dele o patrono também do Tribunal de Contas da União. Então, Rui Barbosa é o patrono do Senado Federal, é o patrono dos advogados e é o patrono do Tribunal de Contas da União. No último dia 15, o Senado realizou uma sessão especial para comemorar os 130 anos do Tribunal de Contas da União. Ocasião que a importância de Rui Barbosa foi destacada. De acordo com o site da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, Rui Barbosa é também o patrono dos advogados brasileiros, em função de ele ter sido o mais importante profissional do direito de sua época. E também, e da história do Brasil, por ser um dos principais personagens. O texto da OAB de São Paulo ainda destaca, aspas, o jurista era dotado não apenas de inteligência privilegiada, mas também de grande capacidade de trabalho. Relevância de Rui Barbosa de Oliveira, nasceu no dia 5 de novembro de 1849 em Salvador, Bahia, e morreu no dia 1º de março de 1923 em Petrópolis, Rio de Janeiro. Ao longo dos seus 73 anos de vida, Rui Barbosa inscreveu o seu nome no rol dos intelectuais mais relevantes da história do Brasil. Ele atuou como jurista, diplomata, político, tradutor e jornalista, tendo destaque em todas as áreas. Dos seus 55 anos de vida pública, Rui Barbosa passou 32 anos no Senado, sempre representando o estado da Bahia. Na história do Senado, ele foi recordista com 5 mandatos, como também o José Sarney. Rui Barbosa foi um dos senadores que inauguraram o Senado da República, que eu já disse, em 1890 e só deixou em 1923, quando morreu. Antes, no Império, havia sido deputado provincial. Ele faz parte do Brasil República e do Brasil Império. Na época do Império, ele já foi deputado provincial e deputado geral. É o que tinha naquela época do Império, no tempo do Dom Pedro II. Em seu discurso, que costumava demorar até 3 horas, 4 horas, era um ferrenho defensor da democracia. Ocupou a vice-presidência do Senado entre 1906 e 1909. Ele esteve em Poços de Caldas, em algumas ocasiões, quando ele candidatou à presidência da República. Ele tinha um grande amigo aqui em Poços de Caldas,
que foi prefeito também há cerca de 100 anos atrás, o Francisco Escobar, que também uma das maiores inteligências brasileiras. Francisco Escobar tinha uma amizade muito próxima com o Rui Barbosa. E segundo o nosso historiador Poços Caldense, o Roberto Teresiano, certa vez, um jornalista, alguém perguntou ao Rui Barbosa: o senhor, com toda essa inteligência, essa cultura, o senhor conhece alguém que tenha uma cultura, uma inteligência maior do que a sua? E ele muito humildemente respondeu: sim, meu amigo Francisco Escobar, Poços de Caldas. Ele é músico, ou seja, ele sabia tudo que Rui Barbosa sabia e era músico também. E o Rui Barbosa tinha uma frustração de não ter aprendido música. Nem daria tempo, né? Porque o homem vivia acelerado. Para aqueles tempos, ele era tremendamente acelerado, como dizemos hoje, né? Era um dia dele, não era de 24, era 48 horas. E já que a gente retorna com um pouco mais de Rui Barbosa para fechar esse assunto. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o implar e volte a sorrir. Os tempos vão passando, os anos, e a história se repete. Rui Barbosa, naquela época, há 100 anos atrás, no início da República, ou no andamento da República, sempre com muitas disputas, turbulência, alguns grupos de políticos por um lado, outros grupos por outro, interesses de todo lado, ele deixou um texto que ficou registrado na história do Brasil e é como se ele tivesse escrito hoje. Vou mostrar para você. Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Ok? Bom, agora nós vamos para algumas notícias de projetos que estão tramitando na Câmara Federal, no Senado Federal. E eu destaco um deles aqui, do deputado federal Kim Kataguiri, Estado de São Paulo, que veda, que é um projeto, que ele quer que seja criada uma lei para proibir, veda, adoção de moeda única com outros países. O que é? Por que ele está fazendo isso? Recentemente, o presidente da República atual esteve na Argentina e, em suas falas, tanto lá quanto aqui, ele manifestou o desejo firme e forte de fazer uma moeda única, Brasil-Argentina, e, quiçá, futuramente, no futuro bem próximo, em toda a América do Sul. Mas, agora, é fazer uma moeda conjunta com a Argentina, aonde vai acabar o peso argentino, vai acabar o real, e vão fazer uma moeda única, um dinheiro único,
que vai valer tanto aqui quanto lá. E isso gerou um problema seríssimo, é sério isso é uma coisa de muita gravidade, porque a nossa moeda, o real, ela é uma moeda valorizada, ela tem um câmbio internacional estabilizado, é chamada de moeda forte. E a Argentina está aos frangalhos. A Argentina está com uma inflação de 100%. De 100%. O dinheiro lá não vale mais nada. As pessoas lá estão tudo trocando o seu dinheiro no que puder por dólar ou para o real do Brasil. Porque precisa-se de muito dinheiro para comprar pouca coisa. É a desvalorização da moeda, como aconteceu na Venezuela. Você tem que levar 1 quilo de nota para comprar um pãozinho na padaria. Não levar um monte enorme de nota de dinheiro para comprar 1 quilo de carne, se achar carne. E na Argentina, então, a preocupação de alguns políticos, e aqui desse deputado que eu citei, o Kim Kataguiri, é que como é que você vai unir uma coisa forte com um falido? Então você tem um comércio e tem um outro comerciante conhecido seu que está à bancarrota, está falindo, quebrado, devendo até no último. E você precisa arrumar um sócio, ou você quer arrumar um sócio para melhorar o seu comércio. Você vai atrás desse? É desse que vai? Tanto país no mundo com economia forte, estabilizada, que o Brasil poderia procurar aí várias parcerias, vai mexer com um país quebrado, como está a Argentina. Por causa disso, esse deputado é o projeto de lei complementar, PLP, 11/2023, agora de fevereiro, que deu entrada. É projeto. Vai tramitar ainda, vai ter discussão, vai longe. Deputado Kim Kataguiri, do Partido União São Paulo, proíbe o Brasil de adotar moeda comum com outros países ou organismos internacionais. A proposta corre pela Câmara dos Deputados. Recentemente, a imprensa noticiou que o Brasil e a Argentina estavam discutindo a criação de uma moeda comum do Mercosul, durante a visita do presidente do Brasil à Argentina. Para Kataguiri, o governo age de forma ideológica e sem embasamento técnico. O que vai trazer de benefício para o Brasil? É uma temeridade, diz ele, aspas, é uma temeridade querer instituir uma nova moeda apenas por questões de afinidade ideológica, sem maior estudo a respeito da viabilidade técnica. É necessário que um Congresso Nacional haja a fim de evitar que o bem-estar econômico brasileiro seja colocado em risco apenas por conta de uma pauta radical do governo. Fecha aspas. O projeto também, no mesmo projeto, permite que o Banco Central emita moedas de circulação estritamente eletrônica ou moedas válidas em regiões determinadas do território nacional com o fim de fomentar a economia local. Bom, mas isso aí é outro assunto. Então, esse projeto será despachado para análise das comissões permanentes e depois ao plenário da Casa. Então, passa por várias comissões compostas por vários deputados, para depois chegar, se chegar, a ponto de ser votado. E se for votado e aprovado, vai para a presidência da República sancionar, assinar, que pode concordar ou não, inteiro ou em parte. Então, essas coisas demandam um certo tempo.
E agora também, um outro assunto que vem sempre à tona é a respeito do mandato, do tempo de duração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E existe um projeto para que esse tempo seja, atualmente é chamado vitalício, fica lá até os 75 anos de idade. E esse projeto é para ficar 8 anos, independente de quantos anos tem um ministro, só se ele passar dos 75 não pode passar. Mas 8 anos está bom demais e já abre vaga para outro e oxigena a instituição. Semana que vem eu volto a falar nesse assunto. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.